jornada do GT. O professor Weber está dirigindo, mas está com uma justificativa mais do que plausível, que é o nascimento da neta dele. Ele está nessa correria aí, mas fez questão de participar. Agradeço muito, viu, professor, a sua participação. Acho que a gente vai começando a conversa um pouco. Eu estou aqui fazendo um pouco uma espécie de moderação e, ao mesmo tempo, facilitando um pouco o trabalho. Até tinha conversado com o professor Flávio Torres, agora no início da tarde, que a ideia qual era? Justamente nós termos agora, nesse período que nós tínhamos definido, né, pré-congressual, que nós tivéssemos essa jornada que nós denominamos jornada virtual, com reuniões que nós pudéssemos iniciar o debate desse GT, que é muito importante para o PDT, onde o PDT sempre teve sempre teve posições muito fortes, muito firmes, né, em relação à ciência, tecnologia e inovação, que são posições históricas do partido, em relação, inclusive, à questão nacional, desenvolvimento aí de uma indústria de ponta, né, e do investimento estatal nessa área, com pesquisa, inovação. Portanto, o Brizola mesmo, né, sempre teve posições muito claras. Então, a ideia é nós retomarmos um pouco essa discussão com base em documentos que nós já temos formulados, né, de pesquisas e documentos aprovados em congressos anteriores, né, e partirmos para uma atualização de tudo isso, né. Evidentemente, desembocando no Congresso Nacional do Partido, que está marcado para 23, 24 e 25 de maio agora. Então, a jornada virtual, Felipe Barros, seja bem-vindo. Nós já iniciamos aqui, estou fazendo uma pequena introdução. Então, a ideia é chegar no Congresso Nacional, 23, 24 e 25 de maio, com um documento formatado para que a gente possa apresentar isso presencialmente no GT, com a presença de vários companheiros, membros do Diretório Nacional, aprovar esse documento na plenária final deste congresso, né, e depois na comissão de sistematização colocar isso à disposição não só do partido como um todo, mas também do povo brasileiro de uma forma geral, que são posicionamentos do partido dentro desse conjunto, né, de grupos de trabalho que o PDT formou. Então, eu quero iniciar aqui, professor, dando as boas-vindas aí ao professor Flávio, que é uma espécie de coordenador aí dessa área junto conosco, né? E nós temos aí uma lista, um rol de subtemas que foram surgindo durante os debates, as reuniões e os encontros que nós realizamos no ano passado, com situações, por exemplo, e temas importantes como a inteligência artificial, né? Essa nova indústria verde, por exemplo, que se chama 4.0, a bioindústria, inclusive de games, né? Essa coisa nova da internet da juventude, o acesso digital, fontes energéticas, fontes alternativas e energias renováveis, o próprio pré-sal e o futuro do petróleo, né? Os biocombustíveis, o etanol e etc., energias renováveis, pesquisa, desenvolvimento e inovação, financiamento coletivo, novas formas de investimento, investimento em pesquisa nas universidades públicas, né? Passamos 4 anos de governo Bolsonaro combatendo a pesquisa nas universidades públicas, essencialmente, e, como eu disse, o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eu quero, professor, se você me permitir, Flávio, passar a palavra para você, para a gente poder fazer uma introdução e ressaltar aqui que nós lançamos a plataforma do 6º Congresso Nacional do PDT, ela já está no ar, e é importante que a gente possa divulgar essa plataforma, e lá dentro da plataforma as pessoas se cadastram, colocam os seus dados todos ali, escolhem o GT que vão participar, presencialmente e virtualmente, e ali ela tem também disponíveis
que foi um trabalho incansável aí da nossa comissão de sistematização, da qual o professor Weber também faz parte, com os documentos de cada área, de cada GT. Então, eu posso passar a palavra, se for assim, de comum acordo aqui, nós passamos a palavra para o professor Flávio, que tem também uma experiência grande aí nessa área, e pode iniciar esse debate para a gente poder, em seguida, passar a palavra aos demais membros aqui do GT que participam do trabalho, ok? Ok, André. Na verdade, vou terminar passando a palavra para o professor Weber, porque, como você sabe, o PDT aqui passou por uma crise muito grande e me voltaram para a presidência do partido. E essa semana e a semana passada, eu estou cheio de processos, porque a gente resolveu dissolver alguns diretórios que não eram mais ligados ao PDT, de deputados que estão querendo sair, e cada um deles tem conseguido um juiz que manda voltar ao diretório. Então, eu estava completamente absorvido nessa. Não tive tempo para me dedicar ao Congresso. Eu vou estar, mas eu realmente não pensei ainda nada por conta dessa coisa de advogado e ter que responder liminares, intimação, etc. Eu tenho andado muito ocupado. Weber, você talvez possa contribuir melhor informando quais são os documentos, porque o ideal é que a gente trabalhe em cima de um documento. Né? Um documento a gente já produziu tantos, a gente vem pensando nisso há tanto tempo, desde 89, que eu me lembro que eu participei com você, Weber, da comissão que escreveu as primeiras linhas nesse assunto. Então, eu passo para você, porque eu realmente estive absorvido com outras questões partidárias aqui, que eu não podia deixar urgentes, respondendo liminar e processo, que eu não quero ir para a cadeia. Ô, Flávio, Diga. Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, então sim. O Flávio é o mais longevo companheiro, assim, quer dizer, é o mais antigo companheiro dessa nossa luta, né? E, na realidade, nós participamos desde o primeiro congresso no Rio Centro, aquela coisa maravilhosa, quando o Brizola era governador, se me não engano, né? Claro. Sobre isso daí, nós vemos que o Brasil pouco progrediu no campo da ciência e da tecnologia, muito embora tenha havido grandes esforços nas nossas universidades e centros de pesquisas, né, nesse assunto. O progresso houve realmente na área da agropecuária, né, com a Embrapa, né, realmente ela progrediu, mas de lá para cá, Flávio, o que eu tenho observado é que muitos centros de pesquisas de ponta foram aniquilados, né? E as indústrias também foram aniquiladas. Tudo dentro desse modelo principalmente, né, o Fernando Henrique, de exportação de produtos primários, semi-manufaturados, e importação de produtos com alto valor tecnológico agregado, né? Isso daí, na minha modesta opinião, não apenas minha, é o caminho para isso que está aí. Para o que está aí, isso resolve. Né? Mas para um Brasil com progresso, com desenvolvimento, né? E aí eu miro sempre em países que há 50 anos eram quase nada, né? Como a China. Eu sempre falo da China, a própria Índia, que também está progredindo, mas a China é o melhor exemplo, né? E que hoje em dia domina tecnologias avançadas e tem um progresso enorme em várias áreas. Né? A China, para mim, é um exemplo que nós deveríamos olhar com muito cuidado. Né? Tudo que o André falou, todos esses temas, eles podem ser incluídos tranquilamente, porque são todos temas relevantes. Né? O problema das energias renováveis, o problema da inteligência artificial, da robótica, tudo isso é relevante. Agora, enquanto nós formos um país altamente dependente do capital estrangeiro e das multinacionais, nós não vamos chegar a grandes progressos, principalmente um progresso social,
que é a criação de melhores empregos, que dê uma vida mais digna para a população. Não vamos chegar. Não adianta, porque nas dimensões do nosso Brasil, que são dimensões continentais, nós precisaríamos ter uma indústria nativa, forte, com desenvolvimento de tecnologia, com um centro de pesquisa, universidades apoiando esse desenvolvimento. Infelizmente, nós não temos isso. Eu me aposentei recentemente da universidade, né? Mas nós vemos pessoas excelentes, né? Cérebros, né? Eu tive aí 50 anos ministrando aulas de tecnologia e nós temos pessoas brilhantes, mas elas estão queimadas, essas inteligências estão queimadas, né? Me lembra muito Darcy Ribeiro dizendo que nós queimamos os índios, né? O Brasil queimou, então nós queimamos inteligências, eles se formam, vão para trabalhos que não exigem grandes conhecimentos de ciência e tecnologia, né? E o Brasil está nisso aí. Então, todos os temas, quer dizer, eu ouvi atentamente o que o André falou, são todos temas relevantes. Um governo do PDT deve incentivar tudo isso, não tem problema nenhum, tem que incentivar a ciência, sim, né? E mais, é fundamental, que é uma coisa que eu não separo, eu não consigo separar o desenvolvimento científico e tecnológico da indústria, não consigo. Não tem cabimento, porque quando uma multinacional vem aqui para o Brasil, ele já tem toda a tecnologia desenvolvida, ele vem vender pacotes, vem vender máquinas, equipamentos, serviços, mas tudo já foi desenvolvido lá fora, né? E mesmo a China, que tinha uma atuação de preços muito baixos, atualmente ela já não está com preços tão baixos, porque eles têm que enriquecer o povo lá, né? Então, ele pode começar a estar andando de bicicleta. Já não está tanta bicicleta, eu acho, eu não conheço a China, tinha até vontade de conhecer, mas hoje em dia eles estão num patamar bastante desenvolvido, né? Isso, a China é porque, naturalmente, houve uma revolução que permitiu isso, né? O Mao, né? Mudaram o nome do Mao, mas na minha época era Mao Tse Tung, né? Ele fez lá aquela revolução e ele conseguiu dar um basta no sanguessuga do capital estrangeiro lá. E uma das coisas que o PDT sempre falou, né, é o problema da dependência, né? Enquanto você estiver altamente dependente, você não consegue desenvolver muitas coisas, a não ser sem agricultura, porque o mundo precisa da agricultura e o Brasil precisa ter uma agricultura, o agronegócio forte para poder gerar dólares para comprar as importações. Então, é uma coisa que nós vimos batendo há muito tempo, não só eu, outros companheiros, mas muitos, infelizmente, saíram do PDT, né? Mas o PDT é aquele que tem aquela raiz que vem de Getúlio, né? Que criou as indústrias de base do Brasil e que aquele sociólogo que foi presidente começou a destruir, né? Falou, a era Vargas acabou, né? Só que acabou, mas isso é um insulto, né? Para as mentes que gostariam do Brasil desenvolvido. Então, eu acho que um documento do PDT, eu escrevi algumas coisas, na realidade, o que eu escrevi, que eu mandei, André, foi uma coisa que eu escrevi para a Dilma, quando a Dilma assumiu, depois de 1 ano ou 2, né? Eu só fiz uns retoquezinhos, mas o problema continua o mesmo. Eu acho que o governo Lula tem tentado fazer alguma coisa, né? E tudo que ele tem feito são coisas positivas. Eu vejo que o companheiro Fernando Peregrino, que era do PDT, né? Acho que ele não pediu desfiliação, só que eu convidei o Fernando para fazer parte desse grupo, ele não deu nem resposta, porque ele atualmente está na FINEP, parece que ele é um cabeça lá na FINEP, né? O chefe de gabinete do presidente da FINEP, ele que está organizando muitas coisas. Então, acho que o governo Lula tem acertado, pelo menos tem tentado acertar algumas coisas, mas falta muito porque a Avenida Paulista, né? Acho que é a Avenida Paulista, aquilo lá é um poder imenso, né? Um poder tanto financeiro quanto industrial, né? As indústrias. E aí eu vou encerrar, mas vou dizer que a nossa proposta, o que nós vislumbramos, é para um país rico. Mas não é rico de joias, nem supérfluos, não. Mas rico é riqueza para todo mundo, para o povo, de comer bem, ter boas habitações, né?
ter transporte digno, saúde digna. Esse é o nosso objetivo, criar riqueza para o bem do povo, né? É o nosso objetivo. Só que é um caminho árduo, não é um caminho também que se consiga rapidamente, porque tem que começar pela educação infantil, né? Você criar pessoas com capacidade de indignação, né? E de poder reverter a situação. Isso começa na infância. É por isso que Brizola dizia: não há nação desenvolvida com um povo subdesenvolvido, não existe. Né? Aquele esforço dele, que nós aqui no Rio de Janeiro nós acompanhamos de perto, infelizmente foi destruído. É um negócio maluco. Eu vou falar para os companheiros uma coisa que eu até tenho falado pouco, né? Mas o Maneschi tem até um documento que eu mandei para o partido. O Brizola, antes de fazer a passagem, né? Antes dele nos deixar, um pouco antes, talvez um ano antes, ele me pediu, e um grupo de companheiros do PDT, que nós fôssemos no CIEP, né, que eram os chamados Brizolões, e víssemos como estava a realidade do programa de educação que ele implantou. E quando chegamos lá, vimos que era uma destruição total. Aquele que tinha sido o companheiro do partido, Marcelo Alencar, e aquele outro, que era o Garotinho também, que foram do PDT, eles simplesmente pouco ligaram para aquilo, né? E destruíram o programa. Então, o Brizola, quando hoje em dia o Lula fala em escola de tempo integral, não sei o quê, o Brizola fez aquilo, mas foi destruído. Acabaram tudo. Né? Era uma coisa impressionante. Ele fez uma escola para, se eu não me engano, no máximo 1.000 alunos. Eu cheguei em escolas que tinham 5.000 alunos. Né? Então, essas coisas estão interligadas. Né? Eu não consigo dissociar. Vocês me desculpem se a minha cabeça já está... Mas nunca dissociei a educação, começando lá do ensino fundamental, né? Uma educação libertadora que desperte nos estudantes, nos alunos, né? A vontade de criar, em todas as áreas, não é só na ciência, nas artes, na cultura, né? Mas a vontade de criar, de despertar a criatividade deles, né? E do ensino médio, depois nas universidades, né? Eu acho que isso é por onde começa. Não sou a favor daquela frase que o Juscelino usava, desenvolvimento de 50 anos e 5. Isso não existe. O processo de desenvolvimento é um processo que precisa de maturação, lento. Né? A China fez isso. Há 50 anos, vocês se lembram que era a China, o Flávio? Né? Nós somos mais ou menos da mesma idade. Está vendo, a China não é nada. A China... Né? E hoje todo mundo de bicicleta. Todo mundo de bicicleta, né? E o próprio Japão também, né? Então, na minha opinião, é sempre interligar educação, ciência, tecnologia e a indústria. Eu não falo do agronegócio, do campo, porque eu acho que esse no Brasil está bem, né? Não digo que esteja bem encaminhado, mas está encaminhado, né? O campo tem produzido, mas é agronegócio, não sei o que lá, tem várias críticas, tudo bem, admitamos isso, mas a mineração, que explora os nossos recursos naturais desde 1500, né? Ela, até hoje, a mineração, ela existe, ela está lá, causando danos ambientais, mas está lá, mas é o que o Brasil está exportando aí. Eu me lembro que eu morei em Belfor Roxo, uma época, em que quase em frente à linha do trem. Poxa, quando eu vi aquele trem passando com 50 vagões, todos de minério de ferro, para exportação, e aí eu fiz o preço, eu me lembro que eu fiz assim o preço daquele minério de ferro. Cada vagão exportado comprava um telefone celular. Eu acho que era isso, um telefone celular, para dar uma ideia do que o valor da tecnologia agregada. Cada vagão comprava, né, um telefone celular. A troca era em dólar. Né? Muito barato, essas coisas que nós exportamos. Tem um valor muito... E não cria tantos empregos, porque o agronegócio, o que acontece? Mais de 80% da população vive na cidade, que não planta, não produz
não produz coisa alguma, não produz nenhum grão de comida e não produz nenhuma grama de minério. Está todo mundo na cidade, então precisamos dar emprego para esse pessoal. O Ciro Gomes falava isso, e aí eu quero voltar ao Ciro Gomes, porque eu acho que ele tem uma visão disso certinho. Eu vou concluir, mas a única coisa que eu discordo dele, não é que eu discordo, é que ele falava em desenvolver 5 áreas, que ele dizia, 5 áreas que queria desenvolver no caso da área de tecnologia, né, de indústria, né? E eu achava que não acho que esteja por área. Até pode ser que ele esteja com mais informações, certamente ele tem. Eu achava que nós devíamos desenvolver indústrias de grandes números, né? Porque quando você desenvolve tecnologia, quanto maior for a produção, a gente chama de escala, mais barato sai o produto final, entendeu? Então o Brasil devia perseguir isso, né? E até, Flávio, você que é uma pessoa que é da física, né? Eu sempre digo, tem que começar pela mecânica quântica, pô. Porque fazer LED, né? Fazer luz, essa luz que vocês estão aí na sua casa, essa luz de LED toda é importada. E o começo disso é mecânica quântica, pô. Né? Então tem que ensinar o cara lá da engenharia, da física, mecânica quântica para fazer diodos, né? LEDs, né? Para poder iluminar não só a nossa casa, mas iluminar a cabeça do nosso povo. Né? É isso, acho que eu já falei demais. Eu acho que esse grupo tem que ter um relator que não seja eu, porque eu não estou podendo. Eu estou com problemas de doença, não é nada grave, mas que me impede de fazer. Eu já falei na outra reunião, mas não fiquei bom, e ouvi falar que para eu ficar bom vai demorar alguns meses. Mas é isso aí, Flávio, uma satisfação revê-lo, ver aí os colegas, né? O André, o Renan, né? O Damário, né? E outros colegas que eu não consigo ver o nome, mas que estou vendo aí. Um abraço. Falei o que tinha que falar, resumidamente, desculpe tomar o seu tempo, viu? Mas você vai estar em Brasília, Weber? Olha, se houver o congresso, eu acho que eu vou estar, né? Pelo menos eu pedi para que reservasse a passagem, né? Já compraram até a passagem aqui, o PDT comprou a passagem, eu devo estar em Brasília, sim. Agora, não sei se vai ter congresso, né? Porque com essa chuva lá, e eu vi que em 1941, eu não sei quem aí o André do Sul, né? Mas dizem que em 1941, aquela chuva forte que houve no Rio Grande do Sul demorou mais de 30 dias para as águas baixarem, né? Eu não sei se vai ter congresso com essa calamidade que está lá no Sul, né? Eu não sei. Então aí é o André que tem que falar, né? E sexta-feira volta a chover lá. Estamos com um problema. Esse problema é um problema crônico. O partido está monitorando isso. Evidentemente que o Rio Grande do Sul tem um peso muito grande dentro do Diretório Nacional, inclusive com o número de delegados, né? E toda a história que o trabalhismo tem no Rio Grande do Sul, não há como se pensar em fazer um congresso sem a presença do Rio Grande do Sul, tá? Então, nós estamos monitorando, depende muito da situação dos aeroportos, né? Porque você tem uma situação também que o partido, no afã aí de economizar também em custos e tal, acabou adiantando as passagens e custos de hotelaria e tal, para que conseguisse um preço melhor, evidentemente, e isso tudo já está pronto, né, já está feito. Então, o PDT também está vendo como é que ficam aí as questões, inclusive de prestação de contas disso, no caso de se adiar o processo, né? Então, assim, a negociação com as empresas, né, aéreas, né, enfim, tudo isso é um processo complicado, mas o PDT está atento, está sensível a essas. O próprio presidente Lupe, o Manuel Dias estão conversando com a bancada do Rio Grande do Sul, com as lideranças, para ver como é que a gente encaminha isso, né? Só a título de informe aqui para vocês ficarem sabendo. Tá? Mas assim, ó, eu estou aqui fazendo as anotações devidas, professor Weber, também para atuar como uma espécie de relator, porque, volto a repetir, dentro da plataforma, nós temos os textos lá que servem como referência e base para a discussão. Então, é muito importante que os companheiros e companheiras possam, inclusive, nos ajudar a divulgar mais, né, essa plataforma, na medida em que, até mesmo se o Congresso for adiado,
nós vamos ter mais tempo para discussões, né, daqui até o Congresso, dentro da jornada virtual. Então, nós temos marcadas, na verdade, em se mantendo a data do Congresso, mais uma reunião, esta e mais uma, que será no dia 15 de maio, tá? 15 de maio, no mesmo horário, 19 horas. Então, na medida do possível, nós vamos procurar manter, no mínimo, esta agenda, né? Mas eu vou fazendo aqui, relatando e anotando tudo que for possível para que a gente possa ir trabalhando esse documento que vai para o GT no dia 24 de maio, que é o dia de discussões e debates em Brasília, nas salas de comissões do Congresso. Perfeito? André, como é que a gente pode acessar esses documentos? Para a gente já ir lendo. Esses documentos estão na plataforma, a gente já divulgou bastante, mas eu vou lhe mandar, professor. Eu lhe mandei, inclusive, hoje o link, né? Isso. Pelo site do PDT, você acessa a plataforma do 6º Congresso, ali você se cadastra. Tá. Coloca seus dados, escolhe, coloca o GT ali, e aí você vai ter acesso a toda a documentação necessária, que já está lá, inclusive. Tá ok? Ok. Então, assim, eu quero aproveitar aqui, então, saudar o Felipe, que acabou entrando no decorrer aí da abertura, o Donário, companheira Sabrina, o Alexandre, o Alcir, o pessoal está entrando aí, nós vamos anunciando Edgar, Jacimara, de Maranhão, Gelson. Eu vou pedir só o seguinte, na medida em que as pessoas forem pedindo a palavra, vamos aqui pelo Google Meet mesmo, levanta a mão, nós vamos passando a palavra, né? Para aqueles que queiram contribuir aí com os debates. Professor Flávio, quer iniciar a rodada? Não, eu vou esperar. Acho que o Weber já fez a introdução de como a gente vai trabalhar, e eu realmente estava muito desligado, André, com a ocupação aqui do PDT, que não está mole, que não está fácil. Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer uso da palavra, fazer algum comentário em relação ao que o professor Weber colocou? Acho que essa questão, por exemplo, ele coloca uma situação interessante, que foi da campanha do Ciro, né? Da proposta do Ciro, do desenvolvimento, do investimento em 5 grandes cadeias produtivas, né? Que era um momento importante ali, inclusive da saúde, no momento que a gente vinha daquela discussão do desmonte do setor da saúde estatal por parte do governo federal, né? E aquela discussão toda das vacinas, né? E de tudo que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Mas mesmo essa questão do papel do Estado, né? Na questão do fomento à pesquisa, e a pesquisa de alta tecnologia e a formação dessa indústria nacional de ponta, né, que, no final das contas, acaba agregando valor. Mesmo o professor Weber toca num outro ponto que é muito sensível, que também é a questão do agronegócio, por exemplo, que é exportador de commodities, mas que nós não temos ainda aquela indústria de ponta. O Darcy Ribeiro falava muito isso já na década de 90, século passado, né, que o Brasil, final da década de 90, na campanha do próprio Brizola em 89, isso foi muito discutido, que é a questão de você ser um mero exportador de soja para engordar porco na China. O Darcy usava muito essa expressão, né? Você não desenvolve a indústria, você tem uma indústria muito ainda dependente de insumos de alta tecnologia, inclusive, né? Estamos importando aí, mesmo para o agronegócio, diversos insumos da Rússia, etc., né? Então, a ideia é a gente poder avançar nessas discussões também, que o PDT possa ter isso claro, de apresentar no Congresso, dentro de um documento mais trabalhado e discutido, uma proposta de desenvolvimento nacional e local, inclusive, porque nós não podemos esquecer uma eleição agora, neste ano, onde o PDT tem inúmeros prefeitos aí, né? O PDT tem um número substancial de prefeitos, vice-prefeitos, participação em diversas
prefeituras, com secretários, em pastas importantes, a gente precisa também ter claro de que a gente precisa apresentar à sociedade nesta eleição uma proposta de desenvolvimento nessa área, também para as prefeituras e desenvolvimento local. Então, eu vou abrir a palavra para quem... o Yuri já levantou a mão aqui, eu acho que vale a pena a gente já iniciar essa rodada. Pode ser, Yuri? Pode ser, sim, gente. Olha, boa noite a todo mundo. Eu moro aqui em Lisboa, tenho 23 anos. Mas vamos lá. Eu queria começar falando aqui sobre esse assunto, que é um tema muito importante, né? Você sabia que a Suíça é o maior produtor de café do mundo em valor agregado? Sem ter um pé de café na Suíça, um lugar que só neva, porque a Suíça conseguiu produzir tecnologia para colocar o café naquela cápsulazinha e vender para o Brasil, para a Colômbia, né? Então, é um tema muito importante. É um tema de longo prazo, como o professor Weber falou, mas eu acho que a curto prazo, o nosso governo brasileiro tem como se aproveitar de umas circunstâncias que nos envolvem, né? Por exemplo, o Brasil exporta comida para a China, certo? Por que não um acordo de transição tecnológica com a China? Olha, vocês querem comer a nossa comida? Tudo bem. Mas nos dê aqui o que vocês têm para nos ensinar de tecnologia que nós queremos, né? E também, por exemplo, conseguir trazer uma união do governo com empresas nacionais, por exemplo, Positivo, é uma empresa de tecnologia brasileira, que pouco se fala, muito é zoada pelo Brasil, mas que, se houvesse investimento, ela poderia dar bons retornos para o país, né? Não só Positivo também, por exemplo, a Melita. Por que não a Melita, Café Melita, Pilão, produzir as suas próprias cápsulas de café, né? Então, eu acho que falta uma visão do Estado estratégica nisso, nessa importante área da economia, que é essa área industrial. E, para finalizar, eu iria propor, né, para ter pensando nisso, em formar, ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, um Vale do Silício, só que brasileiro. Porque ali naquela região tem IME, tem Escola Naval, tem o UFRJ, tem o UERJ. Então, juntando aquilo ali, daria bons estudos e também, né, um bom desenvolvimento tecnológico para o país. Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar, de início, assim. Me permita uma consideração no que o Yuri falar e no que ele falou. Você está em Portugal, né? Sim, sim, sim. Isso. Você está vivendo aí vivendo em países com alto índice de desenvolvimento, né? Eu acho que você falou está correto. Nós pudermos ter um acordo com a China, mas em matéria de tecnologia, eu tenho um pé atrás que a China iria nos repassar os conhecimentos que eles adquiriram. Eles nos vendem os equipamentos. Toda a telefonia brasileira, o teu celular, o teu não, você está em Portugal, mas o nosso celular, toda essa telefonia, ela passa por equipamentos chineses. Mas os chineses não abrem a tecnologia, porque eles conquistaram aquilo através de estudo, pesquisas, e não abrem, eles vendem os equipamentos. Então, não há muita diferença, na minha opinião, entre os Estados Unidos, a Alemanha e a China em matéria de doar aquele conhecimento. É claro que a China, por ter um Estado atuante, né, inclusive nessas empresas, talvez fosse mais fácil, né, mas não sei se eles abririam isso. Acho que o esforço tem que ser nosso. Evidentemente que depois que um país chega num certo nível de conhecimento tecnológico, aí sim fica mais fácil você dialogar com empresas ou centros de pesquisas mais avançados. A China, durante esses anos todos, ela espalhou pelos países desenvolvidos, tecnologicamente, espalhou centenas, milhares de estudantes de mestrado, doutorado, para aprender com eles, né? Inclusive, eu não sei, porque eu não fiz meu doutorado nos Estados Unidos, mas colegas meus que fizeram diziam que lá os estudantes não queriam estar em turmas com estudantes chineses, porque a média deles era muito alta, eles eram altamente dedicados, e com isso subia a média de aprovação. Então, eles fugiam Então, eles fizeram foi um esforço, né, muito grande de adquirir conhecimento nas nações desenvolvidas, né,
e então depois trazer esse conhecimento para a China, né? Eu ouvi falar, né, e certamente isso é correto, eu esqueço quem falou isso, acho que foi aquele cientista, neurocientista aí do Nordeste, esqueço o nome dele, um cara que fez muito bom esse professor, né? Aquele que fez o esqueleto para a Copa do Mundo, neurocientista, né? Ele disse que por exemplo, o escritório, a Agência Espacial Chinesa, que colocou um satélite lá na Lua, do outro lado, eles desmontaram todo um departamento de pesquisa nos Estados Unidos, que só tinha chineses, e levaram para a China, né? Ou seja, a ideia é a gente absorver tecnologia, absorver conhecimento em qualquer lugar do mundo que tenha esse conhecimento. Eu acho que é válido, sim, o que você falou, só que eu acho que eles não abrem assim com tanta facilidade, não, porque isso depende da sobrevivência comercial deles, entendeu? É esse conhecimento que faz eles ficarem ricos, entendeu, Yuri? Sim, sim, eu concordo contigo, sim. E outra coisa que você falou, que aí esses cabelos brancos já viu essa cena, né? Houve uma época que o Brasil queria desenvolver microeletrônica, né? E aí falou assim, não, o governo não vai investir tanto, até tentou investir em alguma coisa, mas aí pegou os bancos. O Brasil, o governo, pediu para os bancos, Bradesco e Itaú, desenvolverem o que se chama de circuito integrado, chip. E aí eles começaram a fazer, o Bradesco começou a fazer, e o Itaú também. A automação bancária era toda feita por brasileiros. Só que veio aí o Fernando Henrique Cardoso e falou, não faça isso. Nós não vamos querer que vocês façam, nós vamos importar tudo. E aí eles desmontaram tudo. Desmontaram, acabou. A CID, que era do Bradesco, a Itautec, acabou tudo. O Brasil, ele começou a desenvolver na área de informática e ele estava mais adiantado. A Cobra Computadores, que era uma empresa estatal brasileira, era mais desenvolvida que a Microsoft americana naquela ocasião. No entanto, a Cobra foi destruída pelo Collor, pelo Fernando Henrique, por esses pulhas, e a Microsoft, hoje em dia, você vê o que ela é, né? Tudo que você tem aí, o Windows, esse Excel, tudo é Microsoft, né? Então é isso, eu acho que o Brasil tem que investir. É um trabalho árduo, tem que ser governo, porque nenhuma empresa, a não ser os grandes bancos, aí você até falou Melita, né? Não sei, essas empresas, Melita é multinacional, né? A multinacional não investe em pesquisa aqui, ela investe em bobagem, isso eles fazem. Para dizer, temos centro de pesquisa, de medidas, fazer medições, algumas coisas assim. Uma pesquisa a fundo mesmo, e quando investe, quem lucra com aquele investimento é a matriz, não é o Brasil, né? Então tem que ter empresas nacionais, de capital nacional, entendeu? Claro que o governo tem que entrar aí. Todas as tentativas que eu vi do governo tentar fazer o que você chama aí de Vale do Silício foram todas fracassadas. Todas foram abortadas. Nós tínhamos um centro de pesquisa da Telebrás em Campinas, acabou, entendeu? E tudo acabou, não tem. Atualmente tem o tal do CEITEC, esse sujeito que teve aí na presidência antes do Lula, que eu não gosto de falar o nome dele, ele destruiu, ele fechou com aquele astronauta que era o ministro da Ciência e Tecnologia, a CEITEC. Colocou em leilão, se eu não me engano, sei lá o que ele fez, acabou. Aí o Lula está retomando, né? Graças a Deus. O governo Lula tem tomado umas atitudes positivas. Acho que são tímidas ainda, mas pelo menos são algumas atitudes positivas. Ok? Acabou, encerrei. Mas parabéns, Yuri, parabéns. Beleza, professor, valeu. Eu queria só, assim, em relação a essa questão da China, né? Eu acho que a gente tem que saber jogar com aquilo que a gente tem. A gente também, tipo assim, claro que eles não vão liberar para a gente aquilo que eles têm lá de melhor, porque ninguém faria isso, ninguém com essa consciência. Mas, por exemplo, para eles produzirem lá um circuito, alguma coisa, eles precisam de mineral brasileiro. Eles precisam da nossa matéria-prima. E eu acho que é aí que o Brasil tem que se posicionar. Falar, olha, daqui, por exemplo, não sai mais produto in natura para vocês. Ou daqui sai o produto finalizado, semi-finalizado, não sai nada. E eles que se virem para achar outro comprador. Esse é o meu posicionamento. Se a gente não tiver um posicionamento forte diante do mundo, de que a gente quer algo como um projeto nacional, eu acho que também não vai dar, não. De querer, tipo assim,
achar que os países vai nos entender, porque não vai nos entender. Eles não vão querer um competidor a nível do Brasil lá para encarar. Em relação, por exemplo, aos projetos que não deram certo, eu acho que, até ouvi o professor André Roncalha falando disso, que falta do Brasil uma política industrial de Estado mesmo, que seja uma coisa que seja irrevogável, uma coisa que seja séria, uma coisa que seja direcionada, pautada bem estruturada, entendeu? Eu acho que também por isso que os projetos que teve do Brasil em relação à industrial sempre foi muito no setor específico, uma área específica sozinha. Não tem um projeto em si, algo institucionalizado, entendeu? Sério. E se fosse... Não tem. Acho que foi Getúlio, o último, que fez um projeto de industrialização do Brasil, foi Getúlio Vargas, que é gaúcho. Aliás, o Lula citou que o Rio Grande do Sul deu grandes nomes ao Brasil. Ele só não citou quais foram os nomes, mas foi Getúlio, foi Jango, foi Brizola. É tudo lá do Rio Grande do Sul, né? E ele não falou, né? Claro, ele não quis dar o braço a torcer, né? Mas foi Getúlio, cara. Getúlio que foi o grande incentivador e das indústrias de base, de grandes indústrias nacionais, que aquele pulha do Fernando Henrique falou que já era Vargas, já era, quer dizer, idiota, mas tudo bem. Eu já falei o que tinha que falar. Pois, Não é isso, vamos então pela sequência aqui. O Edgar está com a mão levantada. Eu acho importante aqui, só eu vou moderando e ao mesmo tempo colocando algumas ideias e uma pimenta aqui, que a Petrobras, por exemplo, desenvolveu alta tecnologia na exploração, né, na prospecção de petróleo em relação ao pré-sal, né, tecnologia quase única, toda desenvolvida aqui dentro, e é uma empresa estatal, ainda que de capital aberto, portanto, ela também, graças ao Fernando Henrique, né, ela começou ali um processo de desnacionalização da Petrobras, né, ele foi quebrando as pernas, as costelas da Petrobras, a distribuição, e etc., etc., e a gente está vendo a Petrobras cada vez com um papel menor dentro da nossa economia, uma empresa que representava até pouco tempo atrás 12% do nosso PIB. Então, assim, quando o Ciro, por exemplo, sugere durante a campanha de ter uma política muito forte em torno da Petrobras, ele está falando de uma única empresa brasileira detentora que desenvolveu uma alta tecnologia e que representava 12% do PIB nacional até pouco tempo atrás. Então, só aqui você tem realmente uma cadeia produtiva altamente significativa, e que os liberais, os neoliberais e a direita conservadora, evidentemente não esqueceu a Petrobras. Eles, de tempos em tempos, eles vêm com apetite e vão tentando desnacionalizar a qualquer custo. Então, eu acho que aqui cabe também essa análise para que a gente possa desenvolver daqui até o Congresso alguma ponta aí de discussão em torno da Petrobras e do papel da Petrobras nesse novo governo do Lula, por exemplo, né, que até agora não conseguiu mexer em algumas situações muito preocupantes em relação àquilo que tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro fizeram, né, e colocaram em vigor. Vamos então para o Edgar, abrindo a palavra aqui, Edgar. Boa noite, Menegoto, demais companheiros. Vocês desculpem, eu estou viajando, estou em viagem, estou com uma certa instabilidade aqui com a internet, estou até aqui no quarto para tentar dialogar com vocês. Não sei qual é, assim, como eu cheguei um pouco depois, não sei qual é a dinâmica, se teve alguma apresentação, mas eu também não acho que isso seja tão relevante. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer apenas assim 2 comentários. Em cima do que o Menegoto falou, a gente tem também a Embraer, né, que eles tentaram, né, de toda forma entregar
e que é uma das maiores empresas do mundo de altíssima tecnologia e dos mais importantes fabricantes atuantes na aviação, inclusive com projetos novos, né, do eVTOL, né, o carro voador, e inclusive pensando em fazer algumas escalas para além daquilo que eles têm feito no Brasil, né, acho que não sei se o nome é o C-130 que eles fizeram agora, que é um sucesso, inclusive de venda para o exterior. Para mim, uma decisão acertada que foi comprar os Gripen, né, em lugar de ficar dependente de tecnologias, seja da França ou dos Estados Unidos, que nos vai propiciar toda essa evolução. Mas o centro que eu quero abordar é um pouco diferente, né? Eu vejo que, até falando por Weber, eu trabalhei no Banco do Brasil durante 30 anos e nós assumimos a Cobra, né? Infelizmente, Weber, assim, a Cobra, ela, acho que pelas sabotagens que nós vimos desses mesmos, né, privatistas, neoliberais, etc., a Cobra deixou de ter digamos, ela perdeu, né, o tempo da história. Tanto que hoje a Cobra, né, se transformou na BB Tecnologia e ela trabalha muito mais na área de software, porque a parte de hardware foi toda perdida, assim como outras coisas, né? A Gradiente, a Sharp, outras empresas nacionais também de tecnologia, né, de som, imagem, etc., acabaram perdendo a relevância, acabaram perdendo a oportunidade histórica. O que eu gostaria apenas de pontuar é que, ao meu ver, né, pela minha vida, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, nós temos aqui talvez uma das maiores assim, oportunidades, que é, em lugar de disputar, por exemplo, com a China, com outros países que têm uma produção de alta tecnologia, né, na parte do hardware, nós temos aqui uma capacidade, né, de software skills, né, de pessoas que já são hoje expoentes em todo o mundo, em diversas áreas, e inclusive sendo levados para fora. Então, vou citar só um exemplo. Vou citar um exemplo bobo de um projeto que eu estava desejando escrever para encaminhar para o Conselhão, que tem lá entre os seus representantes, eu não sei se é a presidente ela não é a presidente, ela participa do Conselhão, mas ela é a responsável pela área de tecnologia, a Glória Guimarães, que foi nossa diretora lá na tecnologia do BB. Veja só, hoje a gente continua dominado por certos oligopólios e por grupos econômicos que fazem valer o seu desejo, a sua vontade, inclusive na exploração do povo. Imagine se nós desenvolvêssemos uma solução, um software, porque os dados já existem, que colocasse na mão do povo, né, quais são os preços praticados dos produtos na localidade deles, para que pudessem escolher aonde comprar, inclusive ter uma ideia da diferença de preços entre o mercado, ali, não quero destruir ninguém, mas entre o mercadinho ali da esquina, um supermercado, um hipermercado, um atacarejo, um atacadão, e pudessem tomar uma decisão de compra, né, mais consciente. Você já pensou qual a influência disso, por exemplo, na inflação, nos custos que são gerados para a população de mais baixa renda, que não tem acesso,
muitas vezes, a essas informações, nem a esses mercados. Então, esse é apenas um dos projetos ou das visões que eu tenho, das propostas que eu tenho para serem elaboradas. Tem outro projeto que está na minha mente, são 3. O outro é uma coisa muito significativa, mas um pouco mais complexa, porque envolve... eu até iria também colocar no papel para levar até o TSE, apresentar para o Alexandre de Moraes e outras pessoas. Nós temos um problema gravíssimo na nossa política, que são os políticos que não têm, apresentam-se por meio de marqueteiros, né, e outras pessoas, mas que não têm o menor compromisso com o povo, que abusam do poder econômico e, quando se elegem, né, traem. Porque, aliás, não traem, não. Eles já eram aquilo, eles simplesmente estavam disfarçados. Você já pensou se a gente tivesse um software onde a pessoa pudesse... O nome do software, né, que eu quero compartilhar com vocês, a ideia é Meu Voto, onde a pessoa registraria, né, num ambiente, e por isso ele é mais complexo e tudo, né, em quem ele votou. E aí, a partir de quem ele votou, a gente iria chegar em quem foi eleito. E a partir de quem foi eleito, a gente iria mostrar quais são as ações efetivas, quais são as votações, como é a participação daquele político, né, nas decisões nacionais. Eu creio, né, que nosso povo tem problema de formação, educação, cultura e etc., mas nosso povo não é aquilo que muitas vezes se quer colocar como conservador, como retrógrado, direitista, né, mesmo, né, uma multidão de evangélicos. O que falta muito é esclarecimento. Então, você já pensou se a pessoa pudesse acompanhar, de fato, a vida do político que foi eleito com o voto dela? Porque você vota, o sistema eleitoral, só já concluindo, né, é um sistema eleitoral imoral, que permite que milhares de pessoas se candidatem, né, para dar uma aparência de democracia, e, no final, aqueles mesmos de sempre, com raras exceções, é o que serão eleitos e continuarão fazendo aquilo que sempre fizeram, que é trabalhar pelos grupos de interesse, pelas grandes empresas, pelo mercado, por tudo isso, mercado financeiro, né, que a gente tem que falar o nome certo, né, dos rentistas, daqueles que exploram o povo. Então, são as minhas contribuições, me perdoem se eu me alonguei um pouco, e quero ouvi-los todos e ver de que forma eu posso contribuir, né, com a discussão. Espero que a gente tenha outros encontros e que lá em Brasília a gente possa aprofundar essas questões. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço a todos. Uma observação aí, Edgar. Suas propostas são muito interessantes e eu até recordei-me do tempo em que, quando nós estávamos na Prefeitura do Rio, na informática, era o início da informática, né? Nós queríamos criar quiosques que fizessem isso, informasse ao povo onde ele poderia comprar mais barato, né? Bom, acho que o que você está falando é pertinente. O soft, né? Ele é uma coisa que o Brasil pode desenvolver, e já vem desenvolvendo muitas coisas, né? Porque isso basta ter o equipamento, e hoje em dia o equipamento mais ou menos está é fácil você ter um computador e desenvolver isso, né? Agora, essa do político, eu faço apenas um reparo, não é um reparo, é uma sugestão. Na realidade, não é mostrar para a pessoa o que é o candidato que ela votou, a gente tem que mostrar antes dela votar. O TRE, TSE, esses tribunais eleitorais, eles deviam fazer
um site em que você acessasse lá e visse toda a vida pregressa do candidato. E aí deveria ser esse o motivo, até fazer uma coisa bem feita, de fácil pesquisa, para a pessoa não votar errado, né? Eu acho que a sua sugestão é muito boa, mas ela deveria vir um pouquinho antes. E, naturalmente, tudo aquilo que for de soft que o Brasil puder fazer, eu concordo, tem que fazer mesmo, não tem problema nenhum. O que eu falo, o que eu tenho defendido é industrialização, é o que vem por trás do soft, que é o hardware. O Brasil deveria dominar o hardware, porque isso é que tem enriquecido as nações. Eu não tenho esse dado, mas foi uma coisa que eu já pesquisei muito. Alguns anos atrás, eu vi o PIB da Califórnia, né, que onde tem o Vale do Silício, né, era muitas vezes maior que o PIB do Brasil. Quer dizer, países que desenvolvem tecnologia, eles sempre criam melhores empregos mais qualificados e de melhor remuneração, né? Sempre isso. A agricultura não cria muitos empregos, não. Esse negócio que a agricultura cria, não cria. Hoje em dia está mecanizado. O campo está mecanizado. Ele está criando empregos na indústria de fertilizantes, né? Até na Rússia, né? Está criando empregos na indústria dos implementos agrícolas, de tratores, de colhedeiras, né? Está criando empregos na indústria. O campo está cada vez menos dependente de mão de obra, né? E a mineração também, né? A mineração também. Então, acho que nós temos que atacar a indústria nacional, né? Você citou também o exemplo da Embraer, que é um exemplo muito dignificante, né? Agora, a Embraer, ela começou, não foi do nada, ela começou no governo, aliás, até o governo militar, hein? Alguns militares visionários criaram lá um Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma excelente escola de engenharia, e lá começou os projetos dos primeiros aviões, né? Tem uma história interessante, Marechal Montenegro, né? Que começou aquilo, era um militar da aeronáutica, né? E teve outros, né? E aí eles criaram a Embraer, né? Mas tudo começou no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, formando pessoas. Quer dizer, se você não investir aqui, ó, na inteligência, no conhecimento, o Brasil não vai muito longe, não. Agora, parabéns, viu, Edgar? O que você falou eu posso até confessar, é um sonho meu, isso que você falou de muitos anos. Entendeu? Que o Brasil fizesse isso. Vamos ver se algum dia o PDT chegando ao poder, se ele faz, né? Ou então a gente fala aí, vê se o governo Lula faz. Né? O governo Lula é sensível a essas coisas, creio eu, né? Acabei. Perfeito. Mais alguém inscrito? Alguém que deseja fazer uso da palavra? A palavra está aberta. Renan, vamos lá? Boa noite a todos. Meu nome é Renan, aqui sou de Uberlândia, Minas Gerais. Não conheço ninguém aqui, eu só tenho a atuação aqui mais municipal mesmo. Eu olhei lá no material da página lá do Congresso e não tem o texto base lá. Está outro texto de outro grupo. E aí eu estou com receio de fazer um apontamento aqui que não esteja no tema, no texto base, né? E a gente sai um pouco fora do foco. Mas eu queria... Aí eu não sei como é que a gente vai fazer, se a gente vai tratar tema por tema, como que a gente vai fazer, e aí eu já tenho anotado aqui alguns tópicos, e aí, André, ou quem estiver moderando aí, se vocês forem falando, e aí eu já vou falando, tem aqui, ó, inteligência artificial, games, regulamentação da internet, eu acho que a principal pauta desse tema, né? Internet, eu acho que precisa de passar por uma regulamentação essencial, porque isso aí a gente acaba com problemas de fake news, acaba com problemas de crimes virtuais, acaba com vários tipos de problemas. Tem a questão de um banco de dados do partido também, que eu não sei se é nesse grupo, ou se é no grupo de organização interna do partido, questão de energias renováveis e sobre as parcerias com a China. Eu só vou falar desse tema agora, porque já estavam sendo falado antes. A China, ela tem o objetivo de dar trabalho para os chineses. Então, ela não vai tirar fábrica da China para colocar em outro lugar.
O que a gente pode fazer é similar ao que a gente fez com as montadoras de carros na época de Juscelino Kubitschek. É trazer as montadoras, comprar os chips da China, fazer a montagem dos materiais eletrônicos aqui no Brasil. E aí o governo precisa fazer um estímulo aí, uma parceria com a China, para trazer essas montadoras para cá. Além disso, a China é a maior fabricante de chips do mundo e não tem como ser em outro lugar por causa da areia que eles pegam de lá para fazer chip com areia. Então, por isso que a China hoje é o maior fabricante de chips do mundo. Então, a relação do Brasil com essa questão de tecnologia de ponta seria nesse sentido. Eu acho que a China hoje é o principal parceiro, porque a tendência é que eles dominem o mercado cada vez mais, e nos Estados Unidos isso não acontece, e eles ficam um pouco para trás, né, nesse mercado. E, por enquanto, eu vou falar só isso, não sei como é que vai ser a dinâmica daqui para frente, mas só que eu tenho alguns tópicos aqui para falar. Obrigado. Perfeito. O Yuri levantou a mão, vamos nessa sequência aí. Pessoal que quiser fazer uso da palavra, é só levantar a mão, nós vamos passando aqui. Professor, o senhor acha que deveria ter uma parceria do governo com as empresas? Por exemplo, trazer as empresas para dentro do governo e fazer como se fossem conglomerados de investimento? Eu dei um exemplo, por exemplo, foi da Merito, mas a Pilão, por exemplo, Café Pilão, que é uma marca brasileira. O senhor acha que deveria trazer? Porque às vezes eu sinto que não tem muita integração entre a classe empresarial, o projeto de Estado brasileiro e o desenvolvimento também nacional. Acho que não tem essa ligação. O senhor acha que isso poderia ser uma coisa a se discutir? Eu acho que sim, né? Qual o problema? Depende de como vai ser feita essa relação, né? Aliás, tem aí essa parceria público-privado, né? Não sei se isso, em alta tecnologia, se isso vai resultar. A tentativa que uma vez o governo tentou na área de alta tecnologia, especificamente na área de chips, foi com os bancos, né? E só que não deu, depois acabou, né? Na realidade, porque para você desenvolver alta tecnologia, você precisa de investimentos em pesquisa, e isso custa dinheiro, e muito, né? E às vezes a empresa particular, ela não está interessada em fazer nisso, ela não está interessada aqui no Brasil, porque ela já fez, como tem um dado do Adriano Benayon, acho que era interessante que todos lessem o livro dele. Ele faleceu recentemente, era um grande companheiro que escreveu o livro Globalização e Desenvolvimento, né? Em que ele diz ali um dado que eu fiquei surpreso, eu tinha ideia que 76% do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, é controlado por estrangeiros, por não residentes. Então, isso é um troço maluco, nenhum país vai para frente assim. Então, essas empresas todas, de automóvel, o amigo, companheiro aí falou, elas simplesmente montam aqui. Eu não quero defender a TV Globo, longe de mim, né? Mas uma novela da Globo, por exemplo, feita inteiramente por brasileiros, segundo um amigo meu, cria mais empregos diretos e indiretos do que uma montadora de automóvel, entendeu? Então, esse negócio de que a montadora vai resolver o nosso problema foi o que o Juscelino fez. Na época do Juscelino, nós tínhamos várias indústrias de autopeças que, com esforço do governo, faríamos uma indústria automobilística nacional. Mas nós não temos isso, eu não sei, não tem uma marca de veículo nacional, não tem. A que tinha, que era a Gurgel, foi massacrada, né? Massacrada agora até... acabou. Só um adendo aqui, professor, só contribuindo com a tua observação, nós tínhamos criado por Getúlio a Fábrica Nacional de Motores, né? Nós tínhamos um projeto que era uma indústria, evidentemente, automobilística, mas que começaria com os caminhões, tratores, mas que previa a construção e o setor automobilístico de uma forma geral, com carros e veículos populares, inclusive, e que foi aniquilada. É isso mesmo. Nós já tivemos... A grande FENEME. FENEME,
Toda industrialização brasileira, a tentativa foi toda abortada. Porque o que eles falaram com o Fernando Henrique, né? Que foi o principal. O Collor é aquele maluco, mas começou também, né? O que os países desenvolvidos falaram: olha, não se preocupe, nós fornecemos os equipamentos, as máquinas, os chips, e vocês nos fornecem a mão de obra barata, naturalmente, e as commodities, né? Produtos do agronegócio e a mineração. É isso que nós queremos. Nos forneça a matéria-prima e nós fornecemos o produto acabado. Só que essa conta não fecha. Em matéria de geração de riqueza, de empregos, não fecha para o Brasil. Talvez feche para a Arábia, que tem o petróleo, mas tem lá meia dúzia de pessoas, né, que vende a matéria-prima, o petróleo, por um preço, né, mas também são países pequenininhos. Agora, nos países com as dimensões continentais do Brasil, onde cerca de 80% da população vive na cidade, eu não sei aí onde vocês vivem, né, mas eu vejo no Rio de Janeiro a quantidade de pobreza, de residências de baixo padrão, tudo isso, né? É uma coisa terrível, né? A criminalidade também, né? Tudo também fruto de um modelo econômico discriminatório, né? É isso. Eu vi aqui também recentemente, não sei se vocês já ficaram sabendo, que a Caoa, aquela Caoa Sherry, só que a Caoa é parte brasileira. Eles estavam querendo agora montar um próprio carro brasileiro, de indústria nacional. Eu não sei se seria válido propor isso aqui, mas eu acompanho alguns economistas que são dessa ala mais keynesianista, e eles dizem, por exemplo, comparam os governos europeus, aqui mesmo na Alemanha, por exemplo, existe muito investimento direto do governo em empresas nacionais em compras públicas, né? Inclusive, no livro do Ciro, o PND, lá fala que a taxa de investimento público federal brasileiro é menos de, sei lá, 0,5%, coisa muito ínfima, uma coisa muito pequena. Seria uma coisa a se propor, vocês acham, que tipo, o governo investir nessas empresas para gerar um ciclo de produção e o governo iria comprar, mesmo de início, mesmo que elas não tivessem boa qualidade para manter a produção, para que aí sim elas conseguissem se desenvolver e elas fossem crescendo por si só. Como, por exemplo, eu acho que a ARPANET foi assim, a internet, né? O governo americano começou a se desenvolver com os militares, depois eles começaram a fomentar aquilo mais automaticamente, até virar uma coisa mais autônoma, né? Vejo muito isso aqui na Europa, nos Estados Unidos também. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Yuri, na realidade, meu filho me interrompeu aqui, eu não ouvi tudo, mas do que você falou, é claro que qualquer parceria é bem-vinda, mas você fazer uma parceria com uma pessoa que está altamente desenvolvida em tecnologia, com uma pessoa que nada sabe, certamente você vai ser engolido, né? Agora, parceria entre Alemanha e Inglaterra, ou Alemanha-França, Alemanha-Estados Unidos, é diferente. São pessoas que estão no mesmo nível de conhecimentos, entendeu? Então, isso pode ser um fator de enriquecimento. Então, essas parcerias tem que tomar cuidado. Claro que a gente tem que fazer parceria, não é dúvida. Agora, tem que ver como é que a gente entra nisso, né? Se vai ser subalterno ou se vai ser de igual para igual. Mas nós não podemos nos iludir que os Estados Unidos têm grandes parcerias com firmas alemãs e tudo, mas é mais ou menos no mesmo nível, né? São níveis de desenvolvimento. A minha ideia inicial, desculpe interromper o senhor, por exemplo, pegar assim, né? O que o governo quer fazer? Quais são as diretrizes do governo? Quais são as áreas que ele quer desenvolver? Por exemplo, tecnologia. Tem a Positivo. Positivo é uma marca brasileira. E desenvolver ela com compras do governo até que ela consiga, por si só, sozinha, cada vez mais, ir ganhando mercado, por exemplo, no Mercosul, que é um grande mercado, né, que a gente poderia ganhar com nossos produtos. E quando eu falo de parceria, eu falo, por exemplo, vamos supor, acho que a Siemens, eu não sei, que é uma marca de farmacêutica alemã, uma coisa assim. Eles investem, o governo alemão investe pesado nessas empresas, entendeu? É isso que eu acho que o Brasil também deveria fazer. O Brasil deveria pegar o dinheiro do BNDES, enfim, do governo, de uma pauta econômica, de uma área do governo, não sei, que também deveria passar por uma reforma fiscal ali de orçamento, de parar de pagar juros, etc., rever tudo isso, e investir nessas empresas, como, por exemplo, Positivo, para desenvolver tecnologia brasileira de computação, a Pilão,
seria uma empresa brasileira de café, para produzir cápsulas de café e ganhar mercado, né? A Garoto, que foi preferidamente agora vendida há pouco tempo, né? A Copenhague também, que era brasileiro, para produzir chocolate de qualidade. Enfim, né? Eu acho isso, acho que seria uma proposta. A WEG, por exemplo, de turbina eólica. Né? A WEG hoje, eu acho que é uma das empresas mais importantes, ela é genuinamente nacional e é uma empresa de produção de motores, não é de hoje, né? Os motores da WEG, a WEG eu acho que tem 60, 70 anos, né? E é uma das mais importantes do país. Só falar o seguinte, Yuri, eu creio, assim, pela minha experiência, pela minha vivência, e há que se priorizar. Veja só, não é necessariamente a gente... assim, eu não vejo com muita preocupação a questão, por exemplo, da gente ser engolido. Tem uma postura. Não sei se foi uma joint venture, como é que foi essa coisa com a Suécia, com relação às caças Gripen. Mas nós estamos, no pacote da compra, a gente ficou a incorporação da tecnologia pela Embraer, cara. Então, assim, isso é uma coisa extremamente positiva. Eu acho que, assim, não tem como a gente dar um salto imediato, principalmente com esses hiatos, seja pela ditadura, seja por esses neoliberais, que massacraram, que destruíram, né, a nossa indústria, que tiveram todo esse trabalho. Agora, onde nós temos excelência, eu vou voltar nesse ponto. Eu não creio, particularmente, eu não sou um especialista, mas eu não creio que produzir computadores, coisas, inclusive, que já está como essa troça aí, já está produção de escala em todo mundo, na China, na Índia, né, etc. Você vê que nem os americanos mais produzem computadores, né, pessoais. Você compra um computador, cara, de R$1.000 e poucos. É muito pouco. Né? Eu não acho que a nossa saída também seja que a gente deva continuar minério, agro, sabe? Não. O Ciro mesmo, só concluindo, o Ciro mesmo tinha uma proposta de alavancagem das indústrias nacionais, por exemplo, a química fina, né? A parte de defesa. São vários pontos onde nós podemos, e nós temos uma bagagem grande. O Butantan e a Fiocruz, cara, produziram, mesmo com todas as sacanagens, produziram as vacinas, estão produzindo as vacinas, né? Tem condição. Então, eu penso que tem muita coisa onde a gente pode atuar. Agora, isso não sou eu que vou dizer onde é que é o melhor local e tal. Eu só acho que a gente tem que estar dentro. Eu acho que a gente não pode deixar de participar disso, não precisa ter medo de ser engolido. O brasileiro, né, desponta em todas as... com a criatividade, né, que é uma coisa nata nossa, né? Mas não tem coisa assim absoluta, coisa certa, tem que ser por aqui. Tem muita coisa que a gente pode fazer. O principal para mim é criar um ciclo virtuoso, seja onde for, que eu acho que a gente tem que apoiar, e com essa visão de soberania. Entendeu? Aí é que está, isso é que muda. Essa porção é que muda, de não sermos mais apenas um reboque. E com todas as críticas que eu tenho ao PT e o Lula, né, não pode deixar de reconhecer, né, que houve uma mudança significativa e a gente voltou
ao cenário internacional como participantes respeitáveis. Tá bom? Gente, eu não vou ficar falando mais, não, vou ficar quieto aqui agora. Bom, vamos lá. O Renan tá na fila. Já levantou a mão aqui, Renan. O Não som, tá. Renan, tá fechado o som. Desculpa. Eu acho que só queria fazer um ponto que eu acho que a gente tem que entender, diferenciar aqui o que questões que são de indústria e economia, desenvolvimento da indústria e economia, e questões de desenvolvimento tecnológico e científico. Quando a gente trabalha com essa prisma de desenvolvimento científico e tecnológico, a gente tem que entender que isso, ou a raiz disso na pesquisa e nas universidades. Então, se a gente não conseguir colocar isso como prioridade, e aí foi uma coisa que o professor Weber falou muito bem, que a China exportou, fez intercâmbio com os estudantes, e aí eles conseguiram pegar conhecimento de fora, levar para o país, e a China começou a ter esse despontamento, não sei se está certo a palavra, mas eu acho que a gente deveria fazer a mesma coisa, estimular o intercâmbio e estimular as universidades, porque é elas que vão trazer as inovações tecnológicas e qualificar a mão de obra para trabalhar na indústria. Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu tenho aqui, só fazendo um adendo aqui, porque foi comentado aqui, eu acho que foi o Yuri que fez uma observação em relação aos componentes de celulares, por exemplo, e o domínio da China, né, em relação a chips e etc. Foi você que citou a Positivo. A Positivo é de Curitiba, é uma empresa nacional que desenvolveu aí um conjunto de produtos na área de tecnologia, computadores e etc. Eu acabei perdendo o meu celular, quebrou, eu tive que comprar um outro celular. Aí aquela questão do custo-benefício, fui e achei o celular, esse aqui da Infinix, que é chinês, a marca é chinesa. Mas do lado já está a parceria da Positivo. Então, o que acontece? A Positivo está montando celulares chineses no Brasil. A sua fábrica, hoje em Curitiba, tem uma parte dela cuidando só desses equipamentos, praticamente importando tudo da China e fazendo essa montagem no Brasil e vendendo em parceria. Então, a marca Positivo vai. Inclusive, essa empresa é de um senador do Paraná, está aqui no Senado hoje, se elegeu senador, porque evidentemente tem um poder muito grande na economia lá do Estado, né? E ele acabou se elegendo nesse vácuo, né? Que foi a última eleição. O nosso senador, que tinha uma pauta de lutas grande no campo do progressista de esquerda, que era o senador Requião, acabou não se reelegendo, acabou também se elegendo, para nossa infelicidade, o Moro, né, na última eleição. Mas, enfim, é um detalhe que acontece, né? Quer dizer, nós estamos importando toda essa parte em parceria e fazendo uma mera montagem e vendendo aqui no nosso mercado interno, com a Positivo. Pode falar, Yuri. Mas é porque também, eu acho assim, foi o que eu falei antes, não há investimento do governo para isso. Igual a Gradiente, por exemplo. A Gradiente talvez tenha quebrado porque não existe investimento do governo. Essas empresas, quando vão competir com o mercado internacional, é claro que elas vão perder. Elas vão estar em desvantagem. Elas vão estar competindo com empresas tipo Apple, Samsung, enfim, são empresas grandes. Mas se houvesse investimento do governo, investimento alto, aí já mudaria a questão. Não poderia só, por exemplo, ser computação, como o Edgar falou. O objetivo é crescer para várias áreas. Ter, por exemplo, celulares, fones de ouvido, computação, laptops, tudo mesmo. Por exemplo, a Xiaomi, a marca chinesa de celulares, ela ganha muito dinheiro do Estado, gente. É muito. Então não tem como a gente achar que vai haver desenvolvimento socioeconômico, de tecnologia, sem apoio do Estado. O Estado tem que andar junto, tem que ser uma pauta de mão dada, porque senão não vai haver investimento de desenvolvimento tecnológico nunca. Desculpa, mas não vai haver. A Positivo,
desculpa interromper, Edgar, ela deve fazer isso para conseguir sobreviver, porque senão não vai quebrar. Porque quem vai querer comprar positivo no Brasil hoje em dia? Ninguém vai querer comprar, gente. É difícil. Tem que ter o Estado para conseguir dar esse apoio de suporte para quem precisa se modernizar. Ou seja, o Estado vai lá, toma bilhões e bilhões de reais, como fizeram com a JBS, né, com a proteína animal. E a JBS cresceu muito, ganhou o mercado nos Estados Unidos, inclusive. Faz com positivo, faz com cacau, faz com empresas brasileiras, né, de outros setores. Esse eu acho que é o meu ponto. Ô, Yuri. É um investimento do Estado, né? Pela ordem aqui, o professor Weber levantou a mão. Tá, tudo bem. Não me consta que a Positivo faça projeto de chips. Não me consta. Ela sempre foi uma montadora. Ela importa os chips e monta o computador, monta o celular. Aliás, como toda a indústria eletrônica que está no Brasil. Todos os televisores, todos são montados aqui. Os chips são importados e se monta. Porque a base da eletrônica, hoje em dia, é o chamado chip, é o circuito integrado. Antigamente era discreto. Eram várias peças. Começou com a válvula, depois veio os transistores. Discretos, assim, componentes separados. Hoje em dia está tudo integrado. Então, quem domina a eletrônica no mundo é quem sabe fazer circuitos integrados. O interessante é que a Holanda, ela fabrica uma máquina de fazer circuitos integrados. O preço dessa máquina é mais caro que um avião, o mais caro avião do mundo, um Boeing, Airbus, né? Ela fabrica, Holanda. Você já pensou se nós chegássemos lá para o governo da Holanda e assim, não, vocês não precisam fazer isso, deixa para o outro fazer, eles fazem. Parece que está havendo aí uma disposição da China de não depender mais de chips importados, e por causa de Taiwan. Acho que foi em Taiwan que teve um terremoto, não foi? Ou teve um negócio lá que não abalou a produção de chips. Mas se abalar a produção de chips, vai ser um problema, porque nós dependemos, toda a indústria mecânica hoje em dia, indústria de automóveis, eles dependem desses circuitos integrados. Se houver um terremoto, um maremoto, sei lá o que houve, foi um dia desse que eu acabo me esquecendo, em que eu li que lá não abalou essa produção. Eu esqueço o nome da empresa que faz chips para o mundo inteiro. E os chineses estão agora querendo dominar toda essa tecnologia. Eu, sinceramente, me sentiria muito desconfortável em dizer para o chinês, não faça isso, faça só isso. Eu discordo, o meu amigo Edgar, né, desse negócio que o Brasil tem que... O Brasil pode produzir o que for. Nós temos inteligência não nos falta. O que nos falta é capacitação. A Índia tem progredido. Inclusive, todos esses fármacos que o Brasil importa, a maioria vem da Índia. Né? Alguns anos atrás, nós não sabíamos fazer nem vitamina C. O fármaco, que é a base do remédio, é toda importada. Entendeu? Agora, o que é que a Índia fez? A Índia criou o Ministério do Desenvolvimento Humano. Vocês sabem o que é isso? Um ministério só dedicado a desenvolver o povo, principalmente na ciência e na tecnologia. Basta vocês entrarem aí na internet, eles alguns anos atrás, eu estava acompanhando isso, eram uns vídeos bizonhos, uns vídeos surrealistas, uma coisa assim tosca. Hoje em dia já estão fazendo vídeos belíssimos, com alta tecnologia para desenvolver milhares e milhares de pessoas para desenvolver tecnologia lá na Índia, né? Entendeu? Então eles estão progredindo, agora eles têm mais habitantes que a China, né? Só para fazer uma comparação, a população da China é 5 vezes a população dos Estados Unidos. Então, com o mesmo nível de escolaridade, a China tem como ultrapassar os Estados Unidos rapidamente. Porque, teoricamente, se você der um problema para 10 cientistas americanos resolverem, na China você vai dar para 50 cientistas resolverem o mesmo problema. Então, a probabilidade de acerto é maior. Então, a China está disparando. Para mim, eu já falava isso, vocês viram alguns artigos que eu escrevi. Aliás, até no outro congresso tem um artigo que eu escrevi no início do século, e que eu falo, abra o olho com a China. E fica muito difícil eu chegar para alguns de nós, não faz isso não precisa,
deixa que outro já fez muito. Isso não existe, para mim não existe. O Brasil tem que desenvolver aquilo que ele achar que tem que desenvolver, entendeu? É só uma questão do governo incentivar isso. Aí tem que ser o governo mesmo, o Yuri. Empresa privada não investe, cara. Não investe. Elas não têm centro de pesquisa, elas querem um lucro, acabou. E quando elas querem alguma coisa de alta tecnologia, elas importam e repassam para o consumidor. Elas não têm essa noção de país, de desenvolvimento do Brasil. Isso é difícil. Tem que ser governo. E tem que ser um governo com propósitos nacionais, como teve Vargas. Vargas é um grande exemplo, entendeu? Tem que ter esse propósito. Agora, isso é fácil? Não. Também é difícil? Não é difícil, tem que começar. É isso. Só fazendo aqui um pequeno reparo. Eu não sou contrário, de forma alguma, né? Inclusive, citei o caso da Embraer, como com a Suécia. Citei o caso da Embraer. Não, eu estou dizendo que eu citei o caso da Embraer com a Gripen, né, para nós termos tecnologia nacional de fabricação de caças, né? O que eu disse é que pela a defasagem que nós temos, né, nós precisamos avançar naquilo que nós temos de melhor. Não fui contrário. A internet foi criada com base no financiamento do Exército, do governo, da segurança norte-americana. Tá certo? O Elon Musk, né, tá aí colocando satélites e foguetes no espaço com dinheiro bancado pelo governo americano. Isso só se a pessoa não souber achar que ele é o rei da cocada preta, que ele está tirando dinheiro do bolso para fazer isso, de jeito nenhum. Todos nós sabemos, né? A indústria bélica mundial, tá certo, tem forte financiamento dos governos, seja da Rússia, seja da China, seja dos Estados Unidos, seja de Israel, seja da Alemanha, na Itália, né? A indústria bélica é fortemente apoiada pelos governos. O que eu estou apenas afirmando é que, não estou dizendo para desconsiderar, eu acho que nós temos algumas áreas onde nós podemos começar agora. Não é esperar, não porque tem coisas que nós vamos ter que investir muito. Nós perdemos muitos cérebros, pessoas, né? Inclusive, eu nem tenho como questionar gente que resolveu sair do Brasil, né? Durante o governo do fascista, né? E para não entender, por não aceitar aquela destruição da educação, da pesquisa, né? Do desenvolvimento tecnológico. Então, tem muita gente, eu conheço muitas pessoas, assim, lógico, não tem um dado científico, mas se a gente for buscar, tem muita gente que foi embora. Eu tenho diversos colegas da área de tecnologia do Banco do Brasil que disseram, não, meu amigo, aqui eu não fico, não. Inclusive, colegas que pediram demissão para ir trabalhar, seja na Holanda, na Alemanha e em outros países. Só um detalhe, uma curiosidade. Meu filho foi fazer o programa Ciências Sem Fronteiras, que é um dos programas mais fantásticos que foi criado para dar uma visão de mundo, que a grande questão é a gente sair do nosso mundinho, na Holanda. Ele ficou em Eindhoven, e ele trabalhava lá, conseguiu um estágio lá, trabalhava com um cara que ele fazia lapidação de diamantes para produzir, como é que chama? Lente óptica, lente de contato. Cara, uma baba, milionário, entendeu? Então, assim, nós temos todo esse potencial. Eu não sou contra, assim, deixa eu deixar bem claro, eu não sou contra nada disso, nada dessas iniciativas, de forma alguma, né? Só que uma coisa que a gente tem que entender é que nós não estamos no governo.
Eu acho que nós estamos no governo, entendeu o que eu estou falando? Assim, não somos o governo, nós participamos com o querido Carlos Lupe, etc., podemos tentar ajudar em alguma coisa, mas a linha, quem dá, não somos nós. Eu acho que é essa consciência que a gente precisa ter. E como a gente contribui com esse governo, né, que é um governo com uma tendência popular e tudo, né, para que ele tenha sucesso. Eu acho que é isso que a gente quer para o nosso povo. E tem todos esses caminhos. Eu falei de 2 iniciativas apenas que estão mais próximas do nosso alcance. Não sou contra nenhuma outra. Não são excludentes. Só isso. Não, Tá Edgar, abraço, gente. Edgar, pelo que eu entendi da Tavênia, o nobre companheiro falou que nós não deveríamos fazer coisas que o mundo já está fazendo, coisas de alta tecnologia, porque o mundo já faz. É nesse ponto que eu discordo. Eu acho que nós temos que fazer, sim. Nós temos que. Foi o que eu entendi. Se eu entendi. Desculpe, professor. Com todo respeito, não foi isso que eu quis dizer. Então, o que eu quis dizer é que nós temos que buscar, sim, concordando com o senhor, concordando com o Yuri, tá certo? Nós temos que buscar. Mas nós não devemos ficar esperando, porque tudo isso exige, até nós chegarmos nesse patamar, nós temos que recuperar muito do que foi destruído, e não foi só nos últimos 6 anos, foi destruído inclusive na ditadura, tá certo? Quando nós perdemos muitos cérebros, nós tivemos nossa capacidade inventiva de criação e tudo, né, ela oprimida. Então, jamais, eu não estou falando isso, eu estou dizendo que a gente tem que começar, na minha visão. E o começo é onde nós temos os maiores talentos e possibilidades no momento. Só isso. Obrigado, professor. Eu também acho que... Estão me ouvindo? Sim. Eu acho também que, como a gente aqui está tendo um consenso em relação que o Estado precisa investir nas empresas, no desenvolvimento tecnológico, etc., eu acho que também é de extrema importância a gente destacar que o orçamento federal atualmente, quase metade dele é só para pagar a rolagem da dívida pública. Algo que tem que ser acabado para ontem no Brasil, porque se não for, não haverá dinheiro para investimento nenhum aqui, então tudo será em vão. Né? Eu acho bem que eu que vale destacar que é muito importante a gente acabar com esse rentismo também, que é uma coisa que atrasa muito o Brasil. Até o Ciro fala disso, que a média de lucro nacional ela é menor do que os juros do Tesouro Direto. Então, quem é que vai investir num país desse? Num sistema desse? Só queria destacar isso aqui também. Perfeito. É o papel do Estado, né? A gente tem que redefinir o papel do Estado dentro de uma política de investimento em ciência e tecnologia, envolve educação, inclusive de base, né? O professor Weber colocou isso no início, né? É um processo de médio e longo prazo, né? Com ações de curto prazo. Então, evidentemente, que um governo tem que estar comprometido com isso, e nós temos que pressionar o governo Lula também para que faça, na medida do possível, no curto prazo, comece a mexer em algumas áreas que são fundamentais. Mas isso nós vamos trabalhando para o Congresso, né? Nós vamos definindo esse documento. Eu não sei se tem alguém mais inscrito, que alguém queira fazer alguma observação. Eu quero só fazer um informe aqui, que o texto base para discussão deste GT, ele foi colocado por equívoco. Tem um informe da Fundação aqui agora, que foi colocado por equívoco com outro texto, de outro GT aqui, mas que eles já corrigiram, e que nós vamos colocar o texto correspondente a este GT, de Ciência, Tecnologia e Inovação, já, a partir de amanhã já vai estar disponível, tá? Nós vamos trabalhando esse texto, eu já fiz várias anotações aqui, vamos trabalhar um resumo dessa reunião, vamos colocar isso em votação lá no final, e a ideia,
como eu disse no início, era de que, dependendo do que aconteça com a situação do próprio Congresso em relação à situação dramática do Rio Grande do Sul, a ideia é que nós tenhamos a próxima reunião, peço que todos anotem, aí no dia 15 de maio, às 19 horas, tá? Então, no dia 15 de maio, às 19 horas, nós faremos a segunda reunião. Isso não significa que, de repente, a gente possa ter aqui, dependendo da conveniência de todos, a gente pode até marcar mais agendas, né, daqui até o Congresso. Isso deve acontecer se o Congresso for adiado. Nós vamos ter que ter mais reuniões virtuais, tá? Mas, enfim, no dia 15 de maio está marcado esse próximo encontro nosso aqui desse GT, ok? Alguém mais deseja fazer alguma colocação, algum encaminhamento, alguma proposta? A reunião já está aqui com 1h38 minutos, mas o Renan levantou a mão. Vamos lá, Renan, pode falar. Eu vou falar só dos pontos que eu tinha anotado aqui, que eu não falei antes, e aí vocês analisem o que a gente discute. O primeiro ponto que eu anotei foi sobre inteligência artificial, e esse é um assunto muito popular hoje em dia, está na boca de todo mundo está querendo saber o que está rolando, o que está acontecendo, o que é, como funciona, como que se dá isso. Mas eu queria deixar aqui um disclaimer, né, um alerta aqui, que essa área, né, vamos dizer que é uma área, essa área vai ser muito revolucionária para como que a gente vive hoje em dia. Ela vai ser tão revolucionária que a gente não consegue imaginar como que ela vai ser. E ela está incompleta em desenvolvimento. Então, o que a gente tem hoje, a gente não tinha há um ano atrás. Então, o que a gente tem hoje, a gente não conseguia nem imaginar há um ano atrás. E o que a gente vai ter disponível daqui a um ano, a gente também não consegue imaginar, porque o salto do desenvolvimento nessa área está muito rápido. E mais rápido do que a gente consegue assimilar. Uma das coisas que para vocês terem uma ideia, uma das coisas, o CEO da NVIDIA, que é uma das maiores empresas do mundo, e atualmente é a empresa que está liderando esse desenvolvimento, ele disse que o objetivo é fazerem as pessoas a não precisarem programar. Então, quando você tem hoje você tem programadores, tem uma galera aí que trabalha com isso, mas o objetivo é que a inteligência artificial tire essa necessidade das pessoas saberem, terem esse conhecimento e passem a trabalhar de maneiras mais criativas e dinâmicas. Isso é uma visão otimista, pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, não tem como saber. Isso é só uma entrevista que ele deu por esses tempos agora, e eu acho que a gente teria que trazer algo permanente no sentido de estudos no campo partidário, para que a gente faça encontros regulares e discuta, debata e troque experiências, para que a gente consiga desenvolver em conjunto. Porque como é uma área que tem muita novidade toda semana tem coisa nova, toda semana tem descobertas novas, eu acho que é muito complicado a gente pegar e falar assim, vai funcionar desse jeito. E até como legislação também, porque a gente não sabe como que vai funcionar a legislação. E aí, pegando o link desse ponto da legislação, já entra na importância da regulamentação da internet, porque a inteligência artificial hoje, ela consegue mudar a identidade das pessoas virtualmente. Então, isso é um ponto que está chegando, que daqui 1 ou 2 anos, eu creio que a gente consiga ter versões nossas completamente criadas por inteligência artificial, e a gente pode falsificar a identidade virtualmente de alguém de uma maneira muito mais fácil.
existem, e aí eu estou trazendo esse alerta para que a gente não espere uma tragédia acontecer para que a gente tome algum tipo de atitude. Então, talvez no documento a gente coloque algo nesse sentido de estudo, de discussão, para que a gente evite falsidade ideológica, virtual, essas coisas. Eu acho que a regulamentação na internet seria mais para esse sentido. Eu vou só falar os outros pontos aqui, que não tem nada a ver com esse que eu vou falar, mas só para não estender muito a reunião. A pauta da indústria dos jogos, né, eletrônicos, eu acho que é muito interessante, mas hoje em dia também ela está um pouco... Há 10 anos atrás, ela era uma coisa muito nova. Hoje em dia, já há um monopólio muito grande de 2, 3 empresas, e eu acho que ela não deve ser tratada como uma indústria de inovação ou de tecnologia. Ela é uma indústria de entretenimento e talvez deva ser encaixada na pauta cultural, porque isso é uma questão mais de como os jovens hoje lidam com essa relação e como é muito mais próxima de como as pessoas se entretêm do que outras questões. Então, eu acho que estímulos culturais nesse âmbito faz mais sentido encaixar essa pauta nesse tempo. E o último ponto que eu anotei aqui é sobre energia renovável. Eu acho que isso vai muito em complemento com a sustentabilidade, o tema de meio ambiente e sustentabilidade, mas é importante que a gente tenha uma meta de transição energética. Eu acho que, eu vou dar um exemplo aqui, se as pessoas, como é que fala, as casas, os projetos habitacionais, a partir do ano que vem, tivessem obrigatoriamente um teto solar obrigatoriamente as construtoras tivessem essa obrigação de colocar um teto solar, seria algo que estimularia a ter uma transição energética. Isso é só um exemplo que eu penso aqui, né? Estimularia a ter uma transição energética e estimularia também a baratear esse tipo de material, né? Porque hoje a gente tem hoje para fazer um teto solar, teto de energia solar é muito caro. Por quê? Porque a indústria tem pouca demanda, né? E quando você aumenta a demanda, você tem um barateamento no custo. E, além disso, esse também, da energia renovável, é um tema diretamente linkado com a mobilidade das cidades e ao transporte público. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar também nessa interdisciplinaridade desse tema, porque se a gente estimula, por exemplo, carros híbridos nas cidades, isso é algo que, com redução de imposto, ou com estímulo na indústria, não sei como, porque eu não entendo tão bem de economia assim, mas eu acho que é uma alternativa. A gente precisa reduzir a quantidade de carros, né, com transporte público gratuito, que eu acho que é uma tendência que está acontecendo em várias cidades do país e no mundo inteiro, a gente melhoria do transporte público, e eu vou citar aqui Moscou como o melhor exemplo no mundo, né, de planejamento de transporte público urbano, e eu acho que é isso, eu acho que minhas considerações são essas. Muito obrigado, e desculpa aí a gaguejeira. Obrigado, Renan. Obrigado. Já está anotado aqui devidamente. O debate está muito interessante. Pela ordem aqui, levantaram a mão aqui o Rogério Tadeu e depois o Paulo Borges. Rogério, pela ordem. Rogério? Acho que deu uma saidinha. Vamos lá, Paulo Borges. Opa, perdão, aqui. Só vou fazer um comentário breve, né, sobre uma questão que eu acho importante, do ponto relativo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, que eu vejo que o Brasil é muito limitado, né, quando a gente compara alguns outros países, e até mesmo
países do BRICS, né, em relação à lei de patente, até fiz um comentário breve ali, né, e aí queria fazer um comentário, principalmente pensando no setor da saúde, né, que é o setor que eu tenho mais conhecimento, e que a gente também foi bem afetado em relação à pandemia, né, e até mesmo quando a gente pensa em alguns outros fatores, né, como agora que a gente está tendo a epidemia da dengue aqui. Na Índia, né, um exemplo muito emblemático em relação a isso, é que eles têm a ideia de licenciamento compulsório, né? Então, por mais que, por exemplo, uma empresa ela tenha uma patente, por exemplo, um remédio que ele é muito efetivo para a COVID, né? E a produção, né, e o uso desse medicamento ele não é público, o próprio governo, né, ele pode licenciar outras empresas, sejam privadas ou públicas, para que faça a produção desses medicamentos, né, tendo em vista justamente o uso público, né, ou até mesmo, né, a utilização emergencial nacional, né, ou de urgência extrema, e também para produção local, né, de outros genéricos, né. Então, sempre tendo em vista, né, o desenvolvimento e a inovação, mas com a perspectiva, né, de que a população efetivamente vai ter o uso disso, né. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de medicamentos, né, que o SUS ele fornece, né, mas ele precisa comprar, e muitas vezes a um custo muito alto, de algumas empresas, né. Quando a gente flexibiliza, né, a lei de patente, tendo em vista esse licenciamento mais compulsório, acaba tendo um barateamento, né, e com isso um acesso maior da população, né. Só esse comentário mesmo que eu ia fazer. Muito obrigado. Pela ordem, então, agora o Rogério. Oi, pessoal. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado e eu também estou aqui, acho que o problema de internet toda hora está caindo. Espero que eu consiga falar rapidamente aqui sem cair e atrapalhar a minha fala. Até concordando com o que o Renan falou, no sentido de... Desculpa, acho que eu voltou... Bom, estou aqui. O Renan falou sobre o transporte público, né? É importante que a gente aproveitasse, já o Congresso está pensando nas eleições municipais, é importante que a gente pensasse muito que esse transporte público fosse com ônibus elétricos, né? Acho que a gente tem que começar a dar o exemplo no poder público. Se as prefeituras começassem a exigir ônibus elétricos, acho que é também uma forma de estimular esse tipo de tecnologia, que também tem suas implicações ambientais, mas é menos danoso do que os veículos a combustão. Agora, pensando ainda também na questão da municipalidade, a questão da inovação, ela geralmente é um desafio muito grande para os municípios, principalmente quando eles são pequenos, né? E a gente poderia considerar aí que dos mais de 5 mil municípios que a gente tem espalhados pelo Brasil, né, quase na sua totalidade eles são pequenos. Então, talvez a gente pensar, né, enquanto sugestões aí para os nossos, né, futuros vereadores, prefeitos, enfim, que houvesse um esforço por consórcios intermunicipais de inovação, né? Porque o município sozinho talvez ele não tenha condições de fazê-lo, mas se ele pensar num consórcio intermunicipal, esse consórcio poderia viabilizar, aproveitando os arranjos produtivos locais, né, iniciativas em que vários municípios, num esforço coletivo, eles pudessem promover inovações que fossem pertinentes ao arranjo produtivo local, que pudesse trazer benefícios para aquela região, para aquele conjunto, né, de municípios. Então, pensar em consórcios intermunicipais de inovação, acho que é uma proposta que a gente precisa levar, principalmente para a grande maioria dos municípios que até gostaria de estar discutindo inovação, mas muitas vezes por si só, né, pensando única e exclusivamente no município, ele não teria condições de fazê-lo, né? E dentro dessa ideia, e aí talvez uma coisa um pouco mais abrangente, as cidades inteligentes, elas começam com coisas muito simples,
Então, nesses mesmos consórcios, uma das propostas seria que processos burocráticos típicos dos municípios, eles fossem mapeados e fossem digitalizados, né? Houvesse um processo de automatização daqueles serviços que tipicamente as prefeituras oferecem, né? As câmaras municipais oferecem aos cidadãos, e que, não havendo a necessidade de ser efetivamente um ser humano a prestar esse serviço, né? Então, aquelas prestações de serviço que são, por exemplo, entrega de documentos, né? Elas pudessem ser feitas justamente por um sistema inteligente, né? Por um sistema tecnológico, e aí talvez até pensar num suporte da Serpro, porque a gente também sabe que nem todo município tem condições de ter lá a sua área de TI megamente desenvolvida, né? Então, que houvesse, por meio desses consórcios, uma parceria com a Serpro, por exemplo, poderia ser outros serviços tecnológicos, né? Alguns municípios grandes, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem um, né? Alguns estados têm o seu, que poderiam dar esse aporte para esses consórcios, para que fossem automatizados esses processos burocráticos, que são importantes, são necessários, mas que não precisariam de um servidor público para fazer isso, né? E não para acabar com o servidor público, né? Não é essa a proposta, mas para que se pense depois para esse servidor público que fazia esse trabalho meramente burocrático, para que ele pudesse exercer uma outra atividade de natureza mais complexa, mais criativa, né? Inclusive viabilizado pela inovação que a digitalização dessas burocracias necessárias, mas que não precisariam de um trabalhador, né, para realizá-las, elas poderiam liberar esse servidor para essas tarefas mais criativas que envolvessem questões de empatia, que envolvessem um atendimento diferenciado para os munícipes. Acho que são algumas ideias que eu gostaria de compartilhar aqui com o grupo, né, e que de repente poderia ajudar a compor aí o material resultante desse congresso. Muito obrigado. Eu deixei minha apresentação ali no chat, não vou me apresentar agora porque tem outros companheiros que querem falar e o nosso horário está quase no final, e como eu cheguei atrasado, mais uma vez eu peço desculpas. Obrigado. Obrigado, Rogério. Só volto a lembrar que é importante, está tudo anotado aqui, mas nós precisamos aprofundar em textos e documentos, isso, viu, Rogério? Acho que você toca num ponto fundamental para nós, que a Fundação e o partido buscam, e eu tratei disso no início da reunião, que era ter um olhar também para as eleições deste ano, para as candidaturas locais do partido, os prefeitos, vices, né, secretários que participam de gestões, então isso que você coloca vai de encontro, né, nesse caminho. Muito obrigado, viu? Agora a gente precisa exatamente isso, participar dentro da plataforma. Você tem ali uma parte da plataforma que cuida de submissão de propostas, né, então ali você pode anexar ali a tua proposta para que a gente venha discutir ela mais profundamente aqui no Congresso, ok? Tem mais alguém aqui com a mão levantada? Flávio Lobo. Flávio está com o microfone desligado. Está nos ouvindo, Flávio? Tem um problema aqui eu acho que está o seu microfone aí. Flávio, infelizmente não estamos te ouvindo, tá? Tem que verificar o que está acontecendo aí. Se você puder dar uma olhadinha, o professor Weber levantou a mão enquanto você dá uma olhada aí no teu equipamento, tá bom? Professor Weber. Sobre sugestão para os candidatos a prefeito, é que eles, ao assumirem a prefeitura, crie nas escolas do ensino fundamental oficinas de aprendizagem para despertar nas crianças o gosto pela criatividade,
em todas as áreas, mas especificamente, como nós estamos nesse grupo, pela área de ciência. Mas onde os alunos, não é oficina profissionalizante, não é isso. É que eles possam, através de manualidades, através de fabricação de protótipos pequenos, através de costura, de bordado, de fazer bolo, qualquer coisa que desperte neles, né? Alguma coisa que não seja um aprendizado passivo, e sim um aprendizado ativo. Aqui no Rio de Janeiro, o prefeito, Eduardo Paes, ele criou os ginásios tecnológicos. Eu realmente não sei o que se passa lá dentro, ainda é um projeto recente, né? Mas, de qualquer maneira, eu achei uma boa iniciativa. Então, que todas as prefeituras criassem isso para que nós pudéssemos despertar nas crianças, né, futuros cientistas. Pode ser também futuros artistas, né? Mas, no nosso caso, futuros cientistas. Entendeu? Desde pequenininho. Né? Além do ensino tradicional, né? Sem prejuízo do ensino tradicional. É isso. Maravilha, professor. Nosso outro professor, Flávio Torres, levantou a mão. Está com a palavra, professor. Boa noite a todo mundo. Acho que a gente está terminando essa hora. Eu só queria dizer uma coisa, André. Quando a gente começar a trabalhar em cima do texto que nós já produzimos anteriormente, a gente vai, talvez, ficar num foco mais estreito, porque aqui eu ouvi uma série de sugestões muito boas ao partido, à eleição, etc., mas talvez não se coloque muito bem, está dobrando a esquina de sair dos objetivos do nosso grupo. Quando a gente fala em inovação, a gente está falando em inovação tecnológica, não está falando em inovação de botar uma tecnologia já reconhecida. Então, talvez muita coisa fuja um pouco do nosso grupo. Quando a gente tiver o documento e trabalhar em cima dele, isso vai nos localizar mais nas prioridades do grupo que a gente está participando, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para vocês e até o dia 15. Boa noite a todo mundo. Obrigado, professor. Agradeço, então, a presença de todos. E dia 15 fica marcado o nosso próximo encontro, tá? Peço que vocês agendem, coloquem aí nas suas agendas e, se possível, entrem na plataforma. Quem não está cadastrado ainda, se cadastre, possa amanhã já ter acesso ao documento e nos ajude a divulgar o congresso nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante, a gente poder capilarizar o nosso congresso e também, de uma forma mais dinâmica, levar na ponta do nosso sistema, que é o sistema partidário, as discussões dos 12 GTs que nós estamos aqui colocando à disposição. Tá ok? Muito obrigado aí a presença de todas e todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.